Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Quero ler a palavra de Deus aqui na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Glórias a Deus. Meus amados e queridos ouvintes, estamos aqui diante desta palavra, que ela vem aqui pontuar um ponto muito importante. Ela vem nos falar sobre a graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. A nossa vida, ela é um presente dado por Deus. Quão maravilhoso é este presente! É o homem poder viver, mas maravilhoso é o homem poder viver desfrutando da graça de Deus. Isso é algo maravilhoso para as nossas vidas. É um presente maior que a vida. Digo isto porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós, sem exceção, estávamos mortos. Tínhamos o nome de que vivíamos, porém estávamos mortos sem a graça de Deus. Mas a palavra de Deus aqui, ela pontua que a graça de Deus, ela tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens agora que estavam mortos em seus delitos e seus pecados, todos que estão mortos em seus delitos e seus pecados, podem desfrutar da graça de Deus. Podem e devem desfrutar da graça de Deus, porque essa vida sem desfrutar da graça de Deus será uma vida sem graça. As nossas obras mortas para nada aproveitam. Por isso a graça de Deus, ela vem para trabalhar na vida do homem de maneira que agora ela ensina esse homem a renunciar à impiedade e às concupiscências do mundo, para viver agora neste século presente de maneira sóbria, de maneira justa e de maneira piedosa, ou seja, de maneira consagrada a Deus. E nós devemos buscar desfrutar desse presente que Deus tem nos dado, porque muitos hão que não hão de desfrutar desse presente que Deus concedeu, porque não houve o Evangelho. A palavra de Deus, ela vai dizer bem claro, em Romanos capítulo 10, como que eles vão crer? É por intermédio da pregação do Evangelho. Mas como crerão se não há quem pregue? Mas há muitos desprezando aqueles que pregam a graça de Deus. Há muitos desprezando o Evangelho. Há muitos que não estão vivendo esse grande presente que Deus nos deu, porque não ouve o Evangelho. A palavra de Deus, ela diz que aquele que não ouve o Evangelho, não ouve a palavra de Deus. Até a sua oração, ela será abominável diante de Deus. Pensa bem. Você fazer uma oração
e aquela oração, Deus abominar a sua oração. Que coisa terrível é ter os ouvidos de Deus tapados a nossa oração, porque nós não demos ouvidos ao seu santo evangelho. Mas aqueles que, ouvindo o evangelho, esses de maneira alguma terão as suas orações não ouvidas e não respondidas por Deus. Deus, ele tem um compromisso com aqueles que ouvem o teu evangelho. Deus, ele tem um compromisso com aqueles que, ouvindo o evangelho, eles tomam parte desse presente que Deus nos dá. E agora eles vivem esta graça, por graça e misericórdia do nosso Deus. Então é necessário, você que está ouvindo esta palavra, se você ainda não desfruta da graça de Deus, pela obediência ao evangelho, é necessário que você venha rever os seus conceitos e se entregar a Deus pela fé, por intermédio desta graça. Se você quer ser participante desta graça, eu convido você, nesse dia de hoje, a se entregar pela fé a Cristo Jesus nosso Senhor, que manifestou o seu braço forte, manifestou o seu braço salvador, para uma viva esperança. E essa viva esperança é a vida eterna, a qual a graça de Deus nos faz herdeiros. Então é necessário. Você pode não ter nada nesta vida, mas se você, pela fé, deixar que o Espírito Santo te conduza a desfrutar desta graça, você vai ter uma herança nos céus, a qual não pode ser tirada. A herança que o homem recebe nessa vida, neste mundo, é algo que vai se corromper com o tempo. A traça vai corroer, a ferrugem ela vai consumir. Mas há uma herança reservada por aqueles que optaram agora a viver a graça de Deus, a desfrutar desta graça que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz do nosso Deus. Há uma herança a qual ela, de maneira alguma, ela pode ser tirada, porque é uma herança eterna. É uma herança que está reservada somente para os salvos, somente para aqueles que decidiram viver nesse século presente de maneira sóbria, justa e de maneira piamente segundo o evangelho, de maneira que as suas vidas já não são mais para satisfazer os desejos da sua carne, mas sim, a sua vida agora é para satisfazer aquele que nos amou, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Meu amado e querido ouvinte, eu convido você a dar um passo para Cristo, a entregar a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desfrutar desta graça maravilhosa a qual o Senhor manifesta a todos os homens. Pena que muitos querem viver os prazeres desta vida, querem viver as concupiscências mundanas e rejeitam e desprezam a graça de Deus, mas que na sua vida seja diferente, que assim como nós temos proposto no nosso coração não se contaminar com as concupiscências mundanas, você também possa ter esse desejo e propor no seu coração viver esta graça.
Assim eu agradeço essa rica oportunidade e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Amém.